Pai, em nome de Jesus, é bom estar na tua presença, é bom estar com o teu cuidado. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra na nossa vida agora, ministra entendimento, ministra sabedoria, ministra a tua paz, Senhor Deus. É muito bom estar diante da tua palavra, é muito bom estar entre irmãos, que tu possa trazer a cada um de nós, Pai, agora, um tempo novo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Olha só, vamos lá então. Hoje nós vamos seguir aqui com a terceira carta de João. Então pegue a sua Bíblia. Se você não leu essa carta, ou nunca leu essa carta, você depois vai ler essa carta assim, com tranquilidade, né? Então, olha, meu irmão Carlos está aí. Olha, manda um beijo para a Hilda, foi aniversário dela, eu nem falei com ela, fiquei aqui para falar com ela, não falei, mas manda um beijo grande para a Hilda aí, viu, Carlos? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Olha, vamos lá. A terceira carta de João, a gente viu aqui, nós vimos a primeira carta e a gente viu que era uma carta assim que tinha um pouco mais de detalhes. Ela foi escrita, endereçada universalmente a toda a igreja, para todas as pessoas, né? A gente viu isso aqui na semana passada, a gente chegou a ver essa questão da primeira carta. A segunda carta de João, embora ela tenha ali a mesma temática, o que dá a compreensão de que ela foi escrita numa mesma época, porém escrita ali apenas para uma comunidade específica, para um grupo menor, né? Então aquela carta foi escrita para uma congregação, tá? Embora que a linguagem é a mesma, a ênfase, né, é a mesma, a ênfase contra o gnosticismo, a ênfase contra os enganos. Então a gente viu que a toada era a mesma. Essa terceira carta de João, vê, a primeira foi escrita geral para todo mundo, a outra para uma comunidade, essa aqui é especificamente para uma pessoa. É uma carta pessoal, ou seja, é uma carta que João escreve para um líder, Então, essa carta, ela pode ser tida não apenas como uma carta privada, né? Não foi só para aquela pessoa, mas é uma carta pessoal para uma única pessoa. Uma pessoa que exerce uma liderança, né? Então, a gente pode ter essa contextualização aqui. E não dizer assim, essa carta aqui foi para uma pessoa lá e não tem nada a ver comigo. Não. A gente entende, né, as dimensões para a qual as cartas foram escritas e que foram incluídas no cânon. A gente já falou isso muito ontem, como é que as cartas são incluídas no cânon. Então, a gente entende o seguinte, essa aqui não é uma carta congregacional, não é uma carta aberta, mas é uma carta pessoal mesmo, a uma pessoa, tá? Então, serve nesse contexto de sendo recebido por uma pessoa, tá bom? Então, nessa ênfase que traz aqui, como se João quisesse incentivar, quisesse valorizar um discípulo seu, um líder que estava passando por algum momento de dificuldade. Estava passando por dificuldade, e João vai ali, não, eu quero encorajar aquela pessoa, né? Quantos de nós, muitas vezes, não estamos precisando de um encorajamento pessoal, tá? Então, é nesse sentido que essa carta é escrita aqui para uma pessoa, tá? Mas não quer dizer que ela não nos diga respeito, tá? Então, a gente vê que os princípios, os princípios servem também para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós. Mas vamos lá então, deixa eu ler aqui o texto. Olha só, o presbítero ao amado Gaio, tá? A quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem,
assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falam à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber a ajuda dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que nome, vê o nome do cara, Diótrefes. Ó, você que está pensando em ter um filho, viu? Quem sabe? Diótrefes. Olha, né? Não faz isso não, misericórdia. Não faz isso não. Não vai fazer isso com ninguém. Tá? Escrevi uma carta, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. O cara, além de ter nome ruim, é uma pessoa ruim. Vê. Portanto, se eu for, o chamarei a atenção, né, para que o que está fazendo com as palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito ali a escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Muito bem. Então, essa aqui é a carta, tá? E olha só, uma gente chegando por aqui. Paulinha, olha só, lá de Orlando. Um beijo para você, querida. Que bom que você está por aqui. Como é que estão as crianças, né? O Davi, o Enzo, meu irmão Igor, todos bem aí por Orlando? Eu vi que na Flórida o negócio parece que não está muito bom também aí da Covid. Parece que agora o grande foco aí nos Estados Unidos, né? Oro pela vida de vocês, para que tudo esteja bem aí com vocês em Orlando, tá bom? Olha só, vamos ver aqui então, ver alguns detalhes aqui nessa carta, tá? Primeiro, ele começa com uma saudação também daquela mesma pegada, aquela mesma toada que a gente viu na segunda carta, né? Ele se apresenta como o presbítero, como o ancião. Aqui é uma expressão de cuidado. A gente vai ver depois, né, a afetividade, né, o amor, o cuidado, o respeito de que João tem para com Gaio. Tá? Então é uma saudação a Gaio. Gaio, né, aqui, essa carta tem 3 personagens, né, aparecem 3 personagens aqui. Aparece Gaio, Diótrefes e... quem é outro? Ele estava falando aqui. Ah, sim, ele fala aqui. Ó, ele... Demétrio. Ele fala de Demétrio também. Então, são esses 3 personagens. Gaio, na Bíblia toda, a gente vai ver esse nome Gaio 3 vezes. Né? Ele aparece 3 vezes. Tá? E essas 3 aparições que aparece o nome Gaio, não necessariamente há quem tenha
que é uma única pessoa, mas também que não seja uma única pessoa, porque Gaio, né, era um nome comum ali naquela região da Macedônia, ali em Tessalônica, né, para aquela região aonde Paulo escreve, né, que João escreve. A gente vê que aparece o nome Gaio. Gaio, ele aparece, ele é uma das duas pessoas ali. Lembra que quando a gente viu no livro de Atos, aquele rebu que foi tocado lá em Éfeso, teve em Éfeso aí o ourives, a turma os ourives lá faz aquele reboliço todo lá, e aquele reboliço, eles, em Atos 19 isso, né? Acho que é 19, 18, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que é em Atos 19. Sim, é em Atos 19 mesmo. Mas aquele, né, foi criada uma grande confusão ali, e justamente o ourives, que também era chamado Demétrio, né, aí tem mais uma vez, o nome aparece de novo aqui, e quando a turma se rebela lá em Éfeso, faz aquele rebu todo, queriam prender Paulo, e Paulo se esconde, e eles pegaram então duas pessoas, aqui no verso 29, pegaram Gaio e Aristarco. Gaio e Aristarco, eles foram presos ali naquele momento, foram pegos pela turma e depois foram libertos. Então, Gaio pode ser um desses. Aparece Gaio também no capítulo 20, quando se refere a ele como sendo uma pessoa de Derbe, né, quando Paulo está viajando ali pela Macedônia e pela Grécia. E vai ser citado também um outro Gaio, que pode ser o mesmo Gaio aqui, eu acredito que sim, quando Paulo está fechando a sua carta aos Romanos, lá no finalzinho, em Romanos 16, no último capítulo, Paulo faz uma saudação, e a gente vai ver depois por que parece ser o mesmo Gaio. Tá? Mas então, a palavra Gaio, o nome Gaio aqui, ele aparece 3 vezes apenas, e é possível que seja um desses aqui. Mas o que a gente vai entender é que Gaio é uma pessoa muito querida de João. Como que João tivesse um apreço muito grande por ele, deve ter investido na vida dele, deve ter instruído ele. Então, por isso que ele diz aqui, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Ou seja, essa expressão a gente já viu João usar muito, né? João usa muito a expressão na verdade, se referindo a Cristo. Então, a quem eu amo em Cristo, eu amo na verdade, né? Cristo é a verdade. Então, João sempre faz muita essa associação entre Cristo e a verdade. Então, é uma carta que é endereçada a Gaio, né, com um apreço, com um cuidado, com um zelo. Aí diz assim, no versículo 2, também eu quero destacar aqui alguns detalhes. Ele diz assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, aqui dá uma noção de uma preocupação que João está tendo aqui com Gaio, porque aparentemente ele está enfrentando alguma adversidade na área de saúde, né? Então parece que ele está com algum problema de saúde, né? É o que dá a entender aqui, porque ele está dizendo que ora para que ele tenha uma boa saúde e tudo corra bem, né? Ou seja, que ele se recupere logo, enfim, porque ele diz, assim como vai bem a sua alma. Porque se é assim como vai bem a sua alma, quer dizer que talvez o seu corpo não esteja tão bem assim. Então isso aqui é só uma inferência, lendo aqui, mas um cuidado aqui com alguém querido que está passando uma enfermidade. Como é bom quando alguém está passando por uma enfermidade, receber, né? Às vezes receber uma visita, às vezes nem é tão bom assim, meio incômodo, sei lá, mas é bom ser lembrado, é bom ser visitado, às vezes com um telefonema, com uma ligação. Aqui, Paulo, já que ele não tinha, João, ele não tinha WhatsApp naquela época, então a maneira de
de se comunicar com alguém era através de cartas. Então, João faz uma visita aqui, ou seja, a visita é um cuidado para alguém amado, ele visita aquela pessoa com uma carta, né? Então, expressa aqui o cuidado, o zelo de João com aquela pessoa, tá bom? E nesse versículo 2 ainda, ele está escrevendo, tá? Assim, com um desejo de uma boa recuperação dele. Deseja que ele se recupere. O versículo 3 diz assim, ele fala no versículo 3 aqui, ele está trazendo uma expressão de encorajamento, né? Ele diz assim, olha só, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito de sua fidelidade. Como você continua andando na verdade. Vê, a alegria de João dizendo que tem ouvido falar dele. As pessoas falaram dele e falaram que ele está andando na verdade. Ou seja, João usou essa expressão nas outras duas cartas, né? João fala muito dessa expressão andar, como sendo viver. Da mesma maneira que Paulo fala lá em Efésios, né, os Efésios, no capítulo 5, Paulo diz, andem em amor, andem como filhos da luz. Então, essa expressão andar, como você tem andado, é como você não é caminhado, né? É vivido. Então, João traz aqui essa saudação, essa expressão, dizendo que tem ouvido falar do comportamento dele, né, de como ele mantém-se na fidelidade. E aí, no versículo 4, a gente tem aqui uma expressão de alegria, né? Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Aqui não significa necessariamente que ele era um filho, né, filho biológico, mas um filho espiritual, ou seja, alguém, aqui dá uma noção clara de que João teria instruído Gaio, teria discipulado Gaio, teria ali trabalhado na vida de Gaio. Então, ou seja, é muito bom ver as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente cuidou, que estão bem, né, que deram certo, estão dando certo. Então é o que João expressa aqui, essa alegria, né? A alegria de saber que ele, né, ele como seu filho está andando na verdade. Quem não tem essa alegria? Né? Como é que você não se alegra em saber que uma pessoa que você investiu, que você cuidou, né, que aquela pessoa está bem? Não é uma alegria muito grande? Todos nós sentimos essa alegria, né? Eu tenho muita alegria quando eu ouço falar de pessoas que eu não tenho convivido, né, por algum motivo, e agora então a gente, infelizmente, não tem podido se ver, visitar, mas saber que a pessoa está bem, continua firme na fé. Então eu olho para vocês aqui e vejo vocês na busca, né, na fidelidade, aqui na busca de aprender mais da palavra. Isso traz muita alegria para mim também, para o meu coração. Então é isso que João está expressando aqui para Gaio nesse momento. Tá? Aí no verso 5, vamos ver aqui, a gente vê um detalhe, né? Aqui um detalhe maior que no capítulo 5, ele diz assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Tá? Então, olha só, ele mostra, ele diz que está feliz, mas ele não está só feliz porque Gaio está crescendo espiritualmente para si só. Não, mas pelo que ele faz, qual é o ministério dele, né? O que é que ele faz? Então, o apóstolo aqui está trazendo uma declaração de apoio ao ministério de Gaio, que parece ser um ministério de acolhimento, de recepção. Quer ver só? Vê só, ele diz aqui assim, continuando, vou ler dos versos 6 aqui até o 8, que é o mesmo contexto. Ele diz: eles falaram à igreja
a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Ou seja, aqui traz uma alusão de que Gaio era uma pessoa que ele acolhia as pessoas com hospitalidade. E assim, está dizendo até pessoas que ele nem conhecia, no verso 5. Apesar de eles serem desconhecidos. Por quê? Ali, naquela época, né, como o cristianismo era uma coisa assim que estava crescendo, mas também era uma coisa muito, assim, como é que diria? Não era uma coisa muito aberta, era aquela coisa meio que reservado. E as pessoas, como a exemplo do que Paulo fez, o próprio João fez, Timóteo fez, e tantos outros, como a gente viu no livro de Atos, eles viajavam muito. Ou seja, a noção do id era muito forte. Né? A noção de que eu tenho que sair do meu lugar e tenho que ir. Né? Então, passava de cidade em cidade, vendo, trazendo testemunhos, trazendo cuidados. E João aqui mostra de que Gaio era uma pessoa que acolhia as pessoas que passavam. João diz, olha, eles têm falado aqui à igreja a respeito do seu amor, do seu acolhimento de pessoas que você nem conhece. E ao que dá a indicação que dá aqui de que esse é o mesmo Gaio a quem Paulo se refere aos romanos, sabe por quê? Olha só, acompanha comigo, deixa eu pegar aqui em Romanos, lá no último capítulo de Romanos, olha aqui, em Romanos, cadê? Aqui, Romanos 16, ele faz uma série de saudações. Está saudando um monte de gente. Olha o que Paulo diz aqui no verso 23 de Romanos 16, assim, que ele saúda não sei quem, saúda não sei quem, saúda não sei quem, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Percebe aqui que Paulo, ou seja, faz menção a Gaio como sendo uma pessoa de hospitalidade, né? Uma pessoa de acolhimento. E João está justamente saudando Gaio aqui, dizendo como repercute a fama dele de ser uma pessoa hospitaleira e que tem recebido as pessoas, muito provavelmente pessoas que João tem enviado lá. Então, assim, ó, eu sou muito feliz, né? E façam isso, pois é por causa do nome, né? Assim, como eles falavam, né? O nome, que nome é esse? O nome está em letra maiúscula. Aqui é um nome, foi por causa de Jesus que essas pessoas saem e vão para o campo missionário e vão ali mesmo sem receber ajuda de ninguém. Então, João está destacando aqui a hospitalidade de Gaio. Aí, no verso 9, vou ler aqui verso 9 e 10, ele já apresenta um descontentamento com uma pessoa que está na contramão do que Gaio está. Ou seja, ele está incentivando Gaio e sendo solidário com Gaio, porque tem essa outra pessoa aqui. Olha aqui. Escrevi à igreja. Isso aqui dá uma pista de que essa carta aqui, ela teria sido escrita após a segunda carta. Né? Que a segunda carta foi uma carta que ele escreveu ali à igreja. Tá? Isso é só uma pista, porque na verdade, João, ele não escreveu apenas essas 3 cartas. Essas 3 cartas entraram para o cânon bíblico, mas ele escrevia, ou seja, era um hábito
de escrever cartas. Né? Então, pode ser que ele esteja se referindo aqui a uma outra carta qualquer que ele escreveu à igreja. E essa outra carta, né, por algum motivo, não entrou no cano. Mas há quem diga também que ele está fazendo uma referência aqui à carta que ele anteriormente havia enviado para a igreja como um todo. Então ele diz assim, escrevi à igreja, mas Diótrefes, né, esse cabra aqui, né, Diótrefes, esse nome aqui, Diótrefes, né, eu fui pesquisar, que diabo é Diótrefes? Onde é que tem Diótrefes? Será que Diótrefes aparece de novo? Não, não aparece em canto nenhum mais. Mas Diótrefes, o nome Diótrefes significa aquele que é relativo, filho do deus Júpiter, né, ou de Zeus. Né? Então ele era muito provavelmente um grego ali convertido, que se tornou um pastor, ali se tornou um líder, mas é aquela pessoa que parece que é convencido, mas não é convertido, né? Porque ele diz assim, escrevi, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Ou seja, quando João estava falando da vida de Gaio como sendo uma pessoa hospitaleira, ele manda aqui logo dizendo que Diótrefes era o contrário disso. Diótrefes, né, que diz assim, portanto, se eu for, lá que ele desejava ir lá visitar, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Ou seja, aqui, o que João está trazendo aqui, uma ideia de que muito provavelmente João enviava as pessoas lá, mas Diótrefes não recebia as pessoas, não queria receber, e ainda falava mal, ainda estava falando mal. Tá? Porque ele diz assim, ó, não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede que os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Olha, esse Diótrefes é aquela pedra no caminho, a pedra no caminho. Ou seja, João está dizendo aqui, olha, esse cara aqui, né, é reprovável. Então, ele gosta de ser o mais importante, ele gosta da sua soberba, ele está falando palavras maldosas contra nós. Tá? Então, não existe um consenso nisso, mas é possível que Diótrefes, é uma linha de raciocínio, que Diótrefes seja uma pessoa que está, assim, assimilando a filosofia que está ali circulando na época, né? Está ali com todo aquele engano. Então, é muito possível que Diótrefes seja uma pessoa que está falando mal de João e dos irmãos, né? E está ali, mas, digamos assim, como simpático aquelas ideias gnósticas, inclusive, né? Ele não é explícito aqui, mas traz essa noção. Tá? Então, mas o importante é que João ele faz o contraponto de quem é Gaio, como Gaio age e como Diótrefes age. Né? E assim, infelizmente a gente tem isso muito. Né? Hoje, 20 séculos depois, a gente tem na igreja, entre a liderança, muitas vezes, a gente tem, para a glória de Deus, a gente tem muitos gaios, né? Mas, infelizmente, a gente acha também, no meio de tantos gaios, a gente vai achar alguns Diótrefes também, né? Isso é algo lamentável, né? Mas é perceptível que isso existe também, tá bom? E aí, João, como um ancião, como um pastor, como alguém que tem muito cuidado, ele traz aqui no verso 11 uma palavra pastoral, trazendo essa diferenciação, dizendo, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom.
aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal, não viu a Deus. Ou seja, aquilo mesmo que João já tinha falado na primeira carta, e fala na segunda carta também, às vezes a pessoa nunca ouviu, nem o conheceu, né? Aquele que não anda na prática da verdade. Então ele diz, olha, imite aquilo que é bom. Né? Paulo usava essa expressão, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque no fundo, todos nós somos influenciados, influenciadores. Nós imitamos uns aos outros. Né? Então, o imitar, é porque imitar é uma palavra que, para a gente, tem uma certa, assim, um certo preconceito, né? Imitar parece uma coisa sem originalidade, parece uma coisa sem personalidade. Não, mas imitar é seguir referências, é seguir uma influência. Tá? Então, imitar aqui não é necessariamente um plágio, não é, né, como uma maneira pejorativa que a gente vê hoje, não é uma pirataria, nada disso. Mas o imitar é quem são as suas referências? Quem é que você tem seguido? Quem é que você se espelha? Quem é que você... Né? Então ele diz, olha, não imitem o que é mal, mas sim o que é bom. Então, João traz essa noção muito clara sobre a questão do referencial. E ele já mostrou antes a alegria dele com Gaio, e aqui ele está só reforçando para Gaio, né, essa sua expectativa. Mas aí ele comenta também, ele falou de Diótrefes, mas no verso 12 ele diz, quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Né? E a própria verdade testemunha a seu favor. Então aí ele já fala de Demétrio. Né? Que Demétrio, quanto a Demétrio, não. Demétrio, a turma está falando bem de Demétrio. Tá? Então, não existe uma clareza de quem seja esse Demétrio aqui. Não existe um consenso de quem seja esse Demétrio. Demétrio existe um Demétrio citado lá em Atos, que é aquele Ourives. Né? Então, queira Deus, olha, isso aqui não é bíblico, isso é referência, né? Mas queira Deus que esse Demétrio aqui, que a turma está falando bem, seja aquele Demétrio lá, que era o Ourives, que tinha tocado aquele rebu lá em Éfeso, que tenha se convertido, né? Tenha se convertido, esteja andando nos caminhos. Porque se ali a gente viu que Gaio foi preso, ali teve um Gaio, né, preso naquele confronto lá em Éfeso, bom, quem sabe se Gaio teria, depois daquilo tudo, Gaio investiu na vida do falido Ourives Demétrio, e esse Demétrio seja aquele lá. Né? Queira Deus que seja. Isso são inferências, não existe um consenso nessa questão aqui, é apenas uma tese que algumas pessoas já levantaram, e assim, eu estou torcendo para que seja, tomara que seja, né? Que esse aqui seja aquele lá. Mas quem quer que seja, ele está dizendo o seguinte, Demétrio, a turma está falando bem, está falando em seu favor, e nós também testemunhamos. Então, existe você vendo em algumas referências históricas, em alguns estudos, eu estava vendo, uma possibilidade de que esse Demétrio aqui, ele esteja sendo, nesse momento, o portador de João. Que Demétrio é quem está levando. Aqui o texto não dá uma pista direta sobre isso, não. Apenas o fato que ele está dizendo. Você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo que ele também testemunha, ou seja, o testemunho é como se estivesse indicando. Então, com base nisso, existem alguns estudiosos que falam que, quando o João está dizendo aqui que está recomendando, está falando disso, como se Demétrio fosse o portador, é quem está indo até Gaio aqui. Tá? Então, ele que estaria levando essa epístola. No verso 13 e 14, é uma despedida
naquele mesmo estilo de que João falou, se despediu à comunidade na segunda carta. Né? Ele diz assim, ó, eu tenho muito a lhe escrever. Poxa, ele diz que ele ama Gaio, ou seja, eu tenho muito para escrever, eu tinha muito para falar com você, mas eu espero vê-lo em breve. Ou seja, João ele já tinha expressado o seu desejo de ir até a igreja, lá, ver aquela turma. Então, ele está dizendo aqui que eu quero ver você face a face. Então, eu quero falar pessoalmente com você. E aí, no verso 15, a despedida de João aqui na carta, ele manda o quê? Ele manda paz. Olha, é simbólico isso aqui, quando ele diz assim, a paz seja com você. Os amigos daqui viram saudações, saúde também, vocês façam a saudação aos amigos daí, um por um. Aqui, ou seja, ninguém, em tese, né? Saudação é saudação, às vezes vira apenas uma retórica, né? Que a gente falou ontem sobre isso, vira apenas um gesto de educação, né? Ou então só um gesto mecânico. Quantas vezes a gente vê assim, né? Tem no crentez, a pessoa diz assim, saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo, né? E assim, às vezes é só uma expressão, porque viu aqui na Bíblia que Paulo saudava assim, João saudou assim, então é só mas a saudação é algo que você está interagindo com aquela pessoa, está se relacionando com aquela pessoa. Então, ou seja, quem é que precisa de paz? Quem está com tudo bem, está tudo numa boa? Não. Quem está passando por uma certa dificuldade. Tá? Então, aqui, João despede, transmitindo a ele a paz, porque a gente viu lá no verso 2, existe um indício de que ele está passando uma tribulação, uma enfermidade. E além disso, está passando também problema com a liderança lá na igreja, com alguns dos seus líderes, como é o caso do Diótrefes, né, que nem recebia as pessoas e não deixava ninguém receber. Então, é possível que Gaio estivesse vivendo naquele momento um momento conflituoso na sua vida. E olha, gente, nada melhor do que quando alguém está vivendo um conflito, do que ser ministrado para aquela pessoa, saudar aquela pessoa com a paz de Cristo. Porque a gente tem aprendido sobre isso, né? A paz de Jesus, quando Jesus falou, né? Eu deixo a paz para vocês, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Né? Então, a paz de Jesus é uma paz que independe da circunstância. Independe da circunstância. Então, aqui, João está dizendo, olha, eu entendo o que você está falando, eu quero te encorajar, eu oro por você, e estamos juntos, né? Aí, e eu saúdo você com a paz, eu quero que você se encha da paz, independente da circunstância. Né? Independente da circunstância, que você tenha paz. Então, essa é uma saudação, uma grande saudação que alguém pode fazer. Tá? Então, essa é a carta de João, e a gente pode, nessa carta, tirar diversas lições aqui para a nossa vida hoje. Tá? Então, por exemplo, a lição, né, da importância do cuidado com as pessoas. Então, João, ele demonstra aqui um cuidado especial a uma pessoa, não apenas a uma congregação como um todo, não apenas a igreja como um todo, que nós devemos ter esse cuidado, né? Nós devemos orar pela igreja, interceder pela igreja, onde quer que a igreja esteja. Isso era uma tônica muito grande no ministério apostólico. Os apóstolos, né? A gente vê isso muito em Pedro, a gente vê isso em Paulo, a gente vê em João, o cuidado com as igrejas, orar pelas igrejas que estão distantes. E aqui ele até diz, as pessoas estão passando e você, meu amigo, você recebe aquelas pessoas que você nem conhece. Então, a hospitalidade
a hospitalidade é uma grande lição para cada um de nós também. Né? Hospitalidade é um atributo a ser desenvolvido. Tá? Hospitalidade, hospedar, não é apenas dar uma cama para alguém que está de passagem. Não, isso aí não necessariamente demonstra hospitalidade. Isso pode demonstrar apenas um favor, né? Mas hospitalidade é algo muito mais completo. E a Bíblia nos chama a uma hospitalidade. Tá? Então, hospitalidade é uma atenção ao outro. Isso é uma hospitalidade. Eu tenho uma atenção ao outro. Então ele fala de distinguir o bem do mal. A gente vê lá, né? Paulo faz em alguns momentos, Paulo tem uma recomendação à hospitalidade. Deixa eu ver, tinha aqui marcado um texto aqui, ó. Em Romanos 12, por exemplo. Em Romanos 12, a gente vê aqui, ó. Em Romanos 12 você vê aqui no capítulo 9, quando o Paulo está, né, trazendo aqui fala do sacrifício vivo, da transformação da mente, mas no verso 9 ele diz assim: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Percebe o que, mesma coisa que João tinha falado ali também, né, que imitem o que é bom, não imitem o que é mal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Isso é hospitalidade. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Isso é desprendimento, né? Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Está vendo? Paulo trazia essa noção aqui de praticar a hospitalidade, a importância de praticar a hospitalidade. A prática da hospitalidade, né, é uma recomendação. Então essa é uma recomendação para todos nós. E João deixa muito claro ali na sua carta, né, na carta de Pedro também. Pedro, olha só, em 1 Pedro 4, cadê? Onde é que tem aqui? Olha só, 1 Pedro 4, o versículo 9, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aqui Pedro, ele descreve um pouco mais o que é essa hospitalidade. Ele diz assim, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Isso é hospitalidade. Veja, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Se alguém fala, fale-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então Pedro está dizendo, exerçam a hospitalidade, que é servindo de qualquer maneira. O bom, né, a hospitalidade realmente tem a referência com acolher na sua casa. Esse é o sentido amplo da hospitalidade. Mas às vezes você é hospitaleiro com alguém que não necessariamente vai dormir na sua casa, mas que está de passagem ali você. Então você pode exercer uma boa hospitalidade, né, na igreja, no seu trabalho, quando chega um funcionário novo, quando está passando alguma pessoa. Esse exercício da hospitalidade é algo que é louvável. Então, João destaca isso aqui como sendo um atributo de Gaio, e a gente vê tanto Paulo quanto Pedro recomendando isso a mim e a você.
né? Então, que esse exemplo de João aqui de hospitalidade nos sirva também como uma determinação, como um desejo de exercermos hospitalidade. Tá bom, gente? Então, olha só, hoje fechamos mais um livro, né? Abrimos e fechamos. Né? A terceira carta de João. Então nós fechamos aqui mais um livro. É uma alegria muito grande a gente estar aqui juntos. Eu quero orar por você agora, então, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é com o cuidado que Tu tem por nós, que nós nos colocamos agora, Senhor Deus, gratos por essa palavra. Ó Pai, gratos por esse exemplo de Gaio. Ó Deus, que Tu possa estar trazendo a nós, ó Senhor, essa hospitalidade também. Somos gratos pelo exemplo de João, no cuidado, no amor fraternal com um filho na fé. Ó Pai, que Tu possa incentivar a cada um de nós, motivar a cada um de nós a cuidarmos também uns dos outros, a estarmos atentos às necessidades uns dos outros. Ministra, Senhor, cada vida que está aqui, nós colocamos, Senhor Deus, cada lar, cada família que aqui se encontra, que Tu possas estar cuidando de cada um para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.